Tá ouvindo? Ah, então tá. Porque hoje... Ah, beleza. Porque hoje a minha internet já caiu 2 vezes. Tá igual o Cruzeiro. Então, vamos lá. Índice de liquidez corrente, que é o que a gente mais usa, que é o ativo circulante sobre o passivo circulante, e o índice de liquidez geral, que a gente usa muito também, que é o ativo circulante mais o não circulante ali no realizável a longo prazo, e sobre o passivo circulante e não circulante. Então, esses índices a gente usa muito. Ah, eu nem vou subir porque eu vou fazer por aqui. Cadê? O índice de endividamento, que a gente também usa bastante, que é pulei a participação de capital, né? Mas eu gostei desse mesmo. Índice de endividamento, que é o passivo circulante dividido pelo capital de terceiros. Tudo isso são índices. O de imobilização a gente não usa tanto, e o de rentabilidade, que também é muito importante. Giro do ativo, vendas líquidas pelo ativo total, e a margem líquida, que também é muito usada, que é o lucro líquido sobre vendas líquidas. O resto é tranquilo. Então, a gente tem, basicamente, eu nem aumentei a tela, porque isso daqui a gente está relembrando, porque todas essas informações vocês têm. Então, o principal que a gente olha é exatamente índice de liquidez. Aí, na semana passada, eu lembro que eu pedi para vocês fazerem o índice de liquidez e o índice de estrutura de capital do endividamento da JBS. Vocês fizeram? Sim. Não! Não! Nem lembrei! Pois é, eu imaginei. Por isso que a gente vai fazer isso hoje. Todos juntos. Todos juntos. Cadê? Espera aí que eu já tirei aqui o compartilhamento. Estou voltando. Esqueci de fazer. Pois é. A gente esquece mesmo. Se não fizer na hora, a gente esquece. Espera aí que eu tô voltando. Ainda não? Neiva. Oi, meu bem. A senhora podia falar depois um pouco sobre o Inter? A Jaz conversou com você, né? Sim, podemos falar hoje sobre ele também. Ainda bem que você lembrou, porque senão eu ia esquecer. Então, esses 3 índices importantes, a gente vai fazer daqui a pouco. E, muito obrigada, Ramonzinho, que está gravando, que eu sempre esqueço mesmo. E esses índices são importantes porque eles são transformados, esses dados são transformados em informações a partir do relatório. E vocês fizeram parte disso, né? Vocês, pelo relatório, pelo demonstração financeira da JBS, vocês desenvolveram os índices e fizeram um relatório. Eu não tinha explicado como que era o relatório, porque eu queria saber exatamente como que vocês colocariam isso. E hoje a gente vai ver rapidamente o que é esse relatório. E é essa parte que eu falei para vocês, que eu copiei e colei. Copiei e colei. Essa estrutura não é minha. Eu aproveitei. O pior é que eu nem posso dar os créditos à pessoa, porque não tem crédito aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Estão vendo? Sim. Beleza. Então, essa daqui eu não posso dar crédito para quem fez, né? Mas não fui eu peguei, só para mostrar para vocês como que é feito esse relatório. Depois eu passo direitinho para os meus slides, a parte que me interessa aqui, e passo para vocês. Mas olha só, relatório de análise é um documento elaborado pelo analista de balanços. Aí, nesse caso, não são só balanços. Balanço, demonstração do resultado. Eu consigo fazer do fluxo de caixa. Então, eu consigo analisar demonstrações contábeis, que contêm as conclusões resultantes do desenvolvimento do processo. O que é esse desenvolvimento do processo de análise? Exatamente aqueles índices que vocês apuraram.
Análise vertical, análise horizontal, o capital circulante líquido, o índice de endividamento, o índice de liquidez, o índice de rentabilidade do capital. Então, tudo aquilo que vocês levantaram, vocês conseguem colocar isso no relatório de análise. Como elaborar um relatório? Então, vamos lá, que essa parte também é boazinha. O relatório de análise deve ser elaborado em linguagem inteligível para leigos, ainda que alguns usuários possuam conhecimentos de contabilidade. Você vai preparar um relatório para quem normalmente não é da área. Você vai explicar para um usuário da contabilidade, das informações contábeis, o que está acontecendo com aquela empresa. Então, por isso que essa linguagem tem que ser entendível, tem que ser inteligível para leigos, porque senão não vai surtir efeito nenhum, né, esse relatório de análise. Ao elaborar um relatório de análise, o analista deve procurar relatar suas conclusões, visando a auxiliar o usuário em suas tomadas de decisão. Eu falei assim, gente, é uma coisa simples, básica, bem objetiva, porque você vai relatar exatamente o que você identificou a partir dos índices. Então, é o que você concluiu mesmo. Lembra que eu falei assim, fala se a empresa melhorou, piorou, se ela está devendo mais, se ela vai conseguir o que ela propôs. Então, você vai transformar aqueles números em informações. Os relatórios de análise de balanço poderão conter muitas ou poucas informações, conforme a necessidade do usuário. Então, você vai apresentar o seu relatório. Professor, é só o meu que tá ruim, que fica cortando o áudio? Pode ser que não, porque minha internet tá assim. Aí, minha internet hoje não tá muito boa não, galera. Deixa eu tentar trocar aqui a internet. Modem, sei lá como é que fala. Roteador, sei lá como é que fala. Enfim, esse relatório de análise de balanços, ele pode conter muitas ou poucas informações, dependendo da necessidade do usuário. Eu vou fazer esse relatório para a administração. Então, eu coloco muitas informações para a administração tomar decisões. Esse relatório de análise vai ser para o banco aprovar ou não um crédito para essa empresa. Então, eu vou me ater a informações específicas. Professora, a tela sumiu. Foi? Então, peraí que eu vou pôr de novo. Eita, que hoje nós também. A minha que tá aparecendo. Agora sumiu. Eu nem tava. Agora eu. Agora tá Brenda. Agora é a Brenda. Sou eu, apareci. Agora é a Brenda que apareceu. Eu tô em algum lugar aí. Tá no escuro lá. Então eu vou tentar de novo. Aí, agora a senhora apareceu, professor, do lado da Brenda. Que bom. O som não está inteligível. Adorei essa. Troquei minha internet, vou tentar compartilhar de novo. Vocabulário mesmo. Vamos lá. Que maravilha, adoro isso. Vamos lá, compartilhar de novo. Apareceu? Sim. Ainda não. Tá escura a tela. Apareceu sim, tá. Para mim também. Para mim não De apareceu. análise, o relatório de análise deve ser elaborado em linguagem inteligente. Já sabia que apareceu. Beleza. Apareceu, para quem não apareceu aí, entra e sai de novo. Tenta fazer isso. Ô, Fábio, é porque tá chegando aí ainda, você mora muito longe. Fala, não, que eu também moro. Até chegar lá, é eu que moro longe, né? Odre. Professora, tem alguém querendo entrar aí. Uai, mas eu não tô impedindo ninguém de entrar, não. Oi.
Mandaram uma mensagem aqui, eu não vi quem foi. Uai, eu não vou. Tá aparecendo, professor. Pode seguir. Tá aparecendo? Então vamos embora. Então vamos lá. Então a gente faz o relatório dependendo do usuário. Se for, por exemplo, para a administração, eu faço um relatório muito completo, com muitas informações para ela tomar decisão. Eu trabalho no banco, preciso fazer um relatório para o banco decidir se vai ou não dar o crédito para a empresa. Então, eu não preciso ter várias informações, eu não vou analisar todos os índices, eu vou ser muito pontual. Então, esse relatório vai depender muito do usuário. O relatório de análise deve apresentar informações sobre a situação econômica e financeira da empresa e sobre o seu desempenho ao longo dos períodos analisados, bem como as tendências para o futuro. Neiva, mas com aqueles dados eu consigo ver as tendências para o futuro? Consegue. Eu consigo ver o que passou na empresa no ano passado e no ano retrasado, né, em 2 períodos, então eu tenho aí um histórico, e com esse histórico eu consigo ver uma tendência para o futuro. Em alguns pontos, a gente consegue identificar boas projeções para o futuro e falar se a empresa vai conseguir firmar o pé ou não. Por exemplo, se eu estou vendo que o meu ativo circulante está muito ruim em relação ao meu passivo circulante, a gente sabe que essa proporção não poderia ser muito grande. Significa que eu não tenho capital de giro e significa que eu estou devendo demais para terceiros. Se eu estou vendo que o trem está piorando cada vez mais, eu vou falar assim, essa empresa está com insolvência. Ela vai para o brejo, porque ela não vai conseguir recuperar. Então, eu consigo ver uma projeção para o futuro. Consigo analisar a partir disso com a análise de outras informações dentro da demonstração contábil. Para fornecedores e bancos comerciais, normalmente utilizam-se relatórios breves. Aí foi o que a gente falou. Então, dependendo do usuário, a gente coloca mais informações. Para a administração é completíssimo, né? Por exemplo, aqui no caso, o que os fornecedores querem saber? Se terão ou não condições de pagar as duplicatas em dia, se a situação de liquidez favorável ou desfavorável vai durar muito tempo ou se é passageira, se em situações inesperadas terão ou não condições de levantar recursos junto a instituições financeiras, ou se apresentam tendências para uma falência. Então, eu, enquanto fornecedor, me interesso basicamente por essas informações. O que os bancos querem saber? Se possuem ou não solidez financeira, se estão ou não totalmente endividados, se apresentam tendências para a falência, o que ocorre quando a empresa convive com um alto grau de endividamento. Então, aqui deu exemplo só para fornecedores e bancos. Agora, vamos para, por exemplo, a administração. Eu quero saber como que está a relação de capital próprio e capital de terceiros, para eu saber se eu tenho condição de pegar mais empréstimos ou se é preferível eu desfazer, né, aproveitar mais o meu capital próprio. Eu, enquanto administrador da empresa, também tenho a necessidade de saber se eu tenho condição de pagar minhas duplicatas, se eu estou com liquidez. Ou seja, essas informações para fornecedores e bancos são necessárias para a administração, além de outras informações, né? E isso faz com que o relatório seja grande ou o relatório seja menor, mais objetivo. Para que o relatório de análise de balanço seja inteligível... Miguel. Miguel. Sai daí, Miguel. Miguel. Fabrício, desliga esse microfone, para de xingar o Miguel. Professor, desculpa, porque eu entrei agora de novo, porque não está aparecendo para mim, não. Beleza. Não põe culpa no Miguelzinho, não, tadinho. Para o relatório de análise de balanço, para que esse relatório seja inteligível para os leigos, não devem aparecer dados, como quocientes, coeficientes ou números índices, os quais devem ser traduzidos em informações.
Então, quando a gente vai fazer um relatório, fala assim, qual que é o percentual do ativo em relação ao passivo? Qual que é o percentual do capital de terceiros em relação ao capital próprio? A gente consegue colocar isso em quociente, em coeficiente, mas isso não deve estar no relatório. Simples assim. Por exemplo, índice de liquidez geral, ILG é igual a tanto, tanto, tanto. Não, você tem que explicar aquele quociente. Você tem que falar, a situação financeira da empresa está perigosa, porque o capital circulante não cobre o seu passivo circulante, o seu ativo circulante não cobre o seu passivo circulante. Então, você tem que explicar os quocientes e números que você apurou na sua análise. Então, normalmente, o relatório é só escrito mesmo. Não tem informações separadas. Neiva, mas eu não posso colocar no meio do meu parágrafo um quociente? Pode. Pode, justificando de onde que ele veio e como que você identificou. Entendeu? Então, é um relatório escrito mesmo, não pontuado com os números que você identificou. O relatório é breve, que envolve apenas os aspectos mais importantes da situação patrimonial. Então, lembra que no nosso trabalho que eu falei assim, pega aí as 3 contas mais importantes. A que mais mexeu. Fala das 3. Você não precisa ser tão minucioso para falar o que não mudou. Você tem que pegar os pontos principais. Agora, você fala das 3 que mais pioraram. Você não vai pegar de tudo. Você vai pegar o que mais chamou a atenção. O que mais é preocupante ou o que mais é maravilhoso. Né? Neiva, mas não tem 3, tem uma coisa só. Ponto. Você pega uma coisa só. Então, você pega o que é mais importante para coisa boa ou para coisa ruim. Né? Você não fala de todos os pontos que você identificou, apurou nas suas análises. Porque quando você faz uma análise, por exemplo, vertical e horizontal, ali você faz de todas as contas. Mas na hora de colocar no relatório, você só coloca o que mais ficou gritante. O que não fez diferença, nada de colocar no seu relatório. Porque senão você vai encher linguiça, vai virar um relatório chato e você não vai conseguir passar para o usuário, que seja o administrador, o banco, o fornecedor, a informação que ele precisa saber. Ele não vai conseguir nem ler o relatório se ele for muito grande. Hoje em dia a gente está com um problema. Eu não estava prestando atenção na aula no comecinho, mas foi basicamente isso que você pediu na VA1, não foi? Foi, exatamente. Exatamente. Porque o que não tem relevância não deve ser mencionado. Vocês viram no relatório da JBS o tamanho que é de volume das notas explicativas, não é? Quem dá conta de ler aquele troço? Ninguém. É muito chato ler nota explicativa. Elas são muito grandes. Tudo bem, Neiva, mas ela explica as demonstrações contábeis. Sim, ela explica ali todos os pontos, mas fica uma coisa tão gigantesca que a gente larga para lá e deixa de ver uma coisa importante, né? Mas a nota explicativa é necessária e é obrigatória. Enfim, ponto. O relatório não. O relatório é uma obra de arte sua. Então, você tem que fazer com que o outro goste de ler seu relatório. Você tem que fazer com que o usuário consiga ler e entender o seu relatório. Então, você vai colocar só os aspectos mais importantes, só aquilo que modificou mesmo. E ele baseia-se na interpretação de poucos quocientes econômicos e financeiros, sendo preferido por bancos, clientes e fornecedores, além de outros usuários. Enfim. Então, só as informações relevantes. Aí aqui, é claro, no nosso eu vou pular, porque esse exemplo prático para mim não tem nada a ver,
e vocês já fizeram. Para quem chegou agora e não pegou no início da minha conversa, eu falei que eu peguei esse slide que tá bacana, da internet, e não sei de quem é o crédito, então não posso nem dar o crédito para a pessoa que fez. Vou aproveitar parte dele, mas outra não. Olha só que legal, aqui tudo que a gente viu, né? As contas do balanço de 2 exercícios, passivo, ativo, passivo e PL. Aqui as contas da demonstração do resultado, receita bruta, receita líquida, lucro, de 2 exercícios. Aqui voltou no balanço, não sei porquê, né? Por isso que eu não vou aproveitar esse trem de jeito nenhum. Aqui eu também não entendi, tudo desnecessário. Enfim, chegamos aonde queremos. Liga o microfone. Pronto. Interpretação de quocientes. É isso que a gente vai fazer no relatório. Interpretar os quocientes que a gente montou, que a gente construiu. Quocientes financeiros, que a gente também já viu. Estrutura de capitais. Participação de capitais de terceiros, que tem lá a fórmula, que é claro que eu não vou saber ela de cor aqui. Aí, no relatório, vem uma informação assim, tanto no ano 1 quanto no ano 2, a empresa encontrava-se endividada, pois trabalhava com capitais de terceiros em proporção maior do que com capital próprio. Olha como essa informação traduz o índice que foi apurado, né? E aqui a gente não colocou nenhum número de qual que foi essa proporção. Mas quem lê esse pedaço sabe que a empresa está endividada porque ela trabalha mais com capital de terceiros do que capital próprio. Tranquilo? Então, o negócio é esse, é você explicar o índice que você apurou. Outro exemplo, composição do endividamento. No exercício 1, a maior parte do capital de terceiros foi tomada para pagamento a curto prazo. No exercício 2, a situação melhorou, pois a proporção do capital de terceiro no curto prazo em relação ao longo passou de 1 para 0,61. Viu que aqui já tem número, mas um número para explicar a sua conclusão. Olha, lá naquelas contas que nós fizemos, no exercício 1, o capital de terceiros eu usei todo para pagar o curto prazo. No exercício 2, melhorou, porque a proporção do curto prazo para o longo prazo passou de 1 para 0,61. Ou seja, se antes eu tinha 1 no curto prazo para 1 no longo prazo, agora está sobrando 39 aí para eu conseguir trabalhar melhor o meu capital de terceiros. Essas informações foram tiradas dos quocientes lá de endividamento, da composição do endividamento. Outro exemplo. Esse eu não gosto não. Imobilização do patrimônio, que é o capital de terceiros em cima do permanente. Não tem graça, não. Vamos ver outro. Esse. Interpretação dos quocientes. Liquidez geral, liquidez corrente, seca imediata. Eu, particularmente, só gosto de trabalhar com geral e corrente, que eu acho as mais importantes. A pessoa foi lá, fez os índices de liquidez, né, os quocientes, e apurou lá X. Liquidez geral. O quociente revela que nos exercícios de 1 e 2, a empresa não conseguiu pagar seus compromissos com recursos próprios. Significa lá que o índice de liquidez geral, se eu não me engano, eu não estou com ele anotado e rápido aqui, é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Se alguém puder me ajudar, vai ser ótimo. Só para eu ter certeza aqui. Isso. Índice de liquidez geral é ativo circulante mais o longo prazo pelo passivo circulante e o não circulante. Significa o quê? Que a empresa não pagou seus compromissos com recurso próprio.
que essa proporção estava menor do que 1. Para cada R$1 que a empresa tinha, que ela não conseguia pagar o que ela devia. Tranquilo? Liquidez corrente. No ano 1, a empresa tinha no ativo circulante 64 centavos para cada R$1 de dívida a curto prazo, apresentando situação desfavorável. No ano 2, além de pagar os compromissos de curto prazo, a empresa ainda possuía 0,35 de sobra para cada R$1 de dívida. Ou seja, ela saiu de uma situação ruim, que faltava dinheiro para ela pagar os compromissos de curto prazo, para uma situação boa, que sobrou dinheiro. Ela pagou e ainda sobrou 35 centavos para cada R$1. Esse é o índice de liquidez corrente, que é o ativo circulante sobre passivo circulante. Então, a gente faz a continha lá fora e traz para o relatório a explicação. Ela conseguiu pagar, ela não conseguiu pagar, ela está numa situação desfavorável, ela agora está com dinheiro sobrando. Então, isso é o que vai para o relatório. Não vou falar de liquidez seca e liquidez imediata. Esse. Eu não vou falar porque eu não gosto. Não, mentira, feiura minha falar que não gosto. É porque eu acho que é muito pouco útil falar sobre liquidez seca, que é ativo circulante menos estoque, menos despesa paga antecipadamente sobre passivo circulante. E a imediata, que é pior ainda, que é o disponível sobre passivo circulante. Então, assim, quando vocês forem fazer o relatório de vocês, não precisa incluir. Basta incluir liquidez geral e liquidez corrente. Tranquilo? Índices de rentabilidade, que a gente viu na aula passada. Giro do ativo, margem líquida, rentabilidade do ativo e rentabilidade do PL. Enfim, giro do ativo é muito bacana. E aí vem o resultado, a conclusão do que você tirou. O desempenho comercial da empresa praticamente se manteve de um exercício para o outro. Olha que maravilha, nem colocou índice nem nada. Falou assim, o que estava permaneceu. Tranquilo? Então, ficou dessa forma. Margem líquida. Em relação à margem líquida, este quociente vem confirmar as observações anteriores acerca dos quocientes financeiros, que revelavam tendências de melhora na situação financeira de um exercício para o outro. Então, esse é a margem líquida. Estou tentando aqui achar a minha margem líquida. Estou conseguindo, não? Enfim. Viram como que aqui não tem números. Tem explicações dos números. E explicação que a pessoa consegue, o leigo consegue entender. Então, isso significa que a empresa está melhorando a situação financeira a cada exercício que passa. Que maravilha. Então, é essa informação que o usuário quer. Aqui fala um tiquinho de análise vertical e horizontal, que vocês também conhecem. Aqui é a análise vertical e horizontal de uma demonstração do resultado, né? Aqui fala da estrutura de capital, liquidez quociente, enfim. Aqui que eu quero. Pronto. Olha o relatório que essa pessoa fez depois que ela analisou tudo. Após análise e interpretação das demonstrações financeiras da empresa Rio Verde, relativa ao exercício de X1 e X2, apresentamos as seguintes informações. Em relação à situação financeira, a empresa apresenta alto grau de endividamento, uma vez que os quocientes de estrutura de capitais se encontram acima dos quocientes alcançados por empresas que exercem o mesmo ramo de atividade. Sob o ponto de vista de solvência, a empresa encontra-se também em situação desfavorável, pois não apresenta solidez financeira que garanta o cumprimento dos compromissos de curto e longo prazos,
A exceção é o exercício 02, no qual o quociente de liquidez corrente se encontra ligeiramente acima do quociente padrão de seus concorrentes. Neiva, mas a gente precisa falar dos outros? Lembra, no início das nossas aulas, acho que foi na primeira ou na segunda, sei lá, que eu falei exatamente isso, que o analista, o analista de balanços, ele precisa conhecer não só a empresa dele, mas o mercado que ela trabalha. Ele precisa conhecer principalmente a empresa, mas o mercado em que ela atua. Exatamente para conseguir comparar. Olha, a minha empresa está tão boa quanto o meu concorrente. Sinal que eu vou conseguir firmar no mercado. E de onde que você tira essas informações do ramo de atividade? Bom, existem várias opções. Se é uma empresa de capital aberto, que normalmente é, né, igual, por exemplo, a JBS, eu consigo entrar no site da B3, que é o site que fala, né, das demonstrações financeiras das SAs, e consigo pegar todos os balanços das minhas concorrentes, de quem é do ramo. A JBS é de alimento. Beleza. Eu vou lá na B3, relaciono quem é de alimento. E posso entrar em cada demonstração contábil e calcular ali rapidamente o endividamento da empresa, a liquidez da empresa, para eu conseguir comparar. Outra forma bacana de comparar com o ramo da atividade. Todos os anos, a revista Exame, ela disponibiliza uma revista especial que fala sobre as 500 melhores e maiores empresas para se trabalhar. Ela faz uma relação, né, durante todo o ano, das empresas que mais destacaram no ano anterior, de todos os ramos de atividade, de todos os segmentos. E nesse relatório da revista Exame, ele já vem de cara falando de alguns índices, principalmente dois, o liquidez geral e o índice de endividamento. Então, a revista Exame já te entrega isso de bandeja. Aí você pode pegar a melhor empresa do ramo, né, do seu segmento, e já comparar com ela. Então, existem essas possibilidades. Quando uma pessoa faz um relatório para apresentar para um gestor, para um administrador, para ele tomar decisão, ela já tem que levar, assim, o treino completo para o cara falar, oh, que bacana, então eu estou bem. Nossa, então eu estou ruim. Eu preciso melhorar, porque a estrutura da demonstração contábil, ela é igual para todo mundo, ela é obrigatória e é igual para todo mundo exatamente para fins de comparabilidade. Eu me comparo com o meu concorrente, para saber se eu estou melhor, pior ou igual a ele. E assim tomar as minhas decisões. Não só, mas também, né? Mas é importante essa comparabilidade no mercado. É importante para quem também? Para eu, pessoa, investidor, saber se eu quero investir. Eu quero investir no ramo de alimento. Eu vou escolher a JBS, eu vou escolher um outro segmento na área, né, de uma outra empresa na área de alimentícia. Qual que está melhor ali para eu colocar meu rico dinheirinho? E tudo isso vem neste relatório. Tranquilo? Em relação à rentabilidade, a situação econômica no exercício X2 foi melhor que no X1. Em X2, os quocientes de rentabilidade encontram-se acima dos quocientes padrão medianos de seus concorrentes. A boa rentabilidade alcançada no exercício X2 decorre do esforço efetuado pela empresa no sentido de reverter o alto grau de endividamento apresentado no X1. Lá em cima, a gente viu que isso foi explicado de alguma forma. Aí ele vai lá e termina. Embora apresente no exercício X1 alto grau de endividamento e baixo grau de solvência, a Comercial Rio Verde revela tendência de melhora em função de boa política de renegociação de dívidas.
Essa política permitiu reduzir compromissos de curto prazo em troca de empréstimos de longo prazo. Além disso, houve uma boa iniciativa de contenção de despesas e incentivo ao aumento de volume de vendas, que foi possível por meio de tomada de medidas adequadas. Assinatura, fulano de tal, analista do balanço e da demonstração do resultado da empresa. Ou seja, é um relatório de 2 folhas, aqui no caso, né? No nosso também, no nosso trabalho, eu falei, gente, é no máximo 2 folhas, não precisa passar disso, não. Pontuando o que é importante. Lá eu dei um direcionamento para vocês, mais ou menos, exatamente para vocês pegarem o que é mais importante. Mas o relatório de análise das demonstrações contábeis é pequeno, simples, objetivo, prático e claro, para todo entendedor entender. Dúvidas? Quero saber? Curiosidades? Quero saber? Estou voltando para vocês. Estou voltando aos poucos. Só um momento. Estou voltando. Nada de dúvida? Nada de curiosidade? Voltei. Tudo tranquilo? Viram como é fácil fazer um relatório de análise de balanço? Ou análise de demonstração de resultado? Né? Análise das demonstrações como um todo. E eu vi o relatório de vocês, né? Eu falei tudo isso porque eu vi boa parte dos relatórios de vocês. Não corrigi ainda, antes que alguém me pergunte. Ney, você corrigiu? Ney, vai sair a nota? Não, por hora não vai, porque são muitos, né? Apesar de ter sido em dupla, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 relatórios para eu ler. Né? E eu não tenho, né, esse tempo para fazer isso agora. Eu só peguei, abri cada um e vi mais ou menos como que estava a estrutura. Né? Muitos fizeram muito bacana, né? Outros também fizeram bacana. Então, assim, outros não fizeram, mas ficou uma estrutura legal. Então, eu quero ler com calma para dar o feedback para vocês. Mas o relatório é isso. Ninguém fugiu muito do que seria um relatório, principalmente porque nós direcionamos. Então, vocês conseguiram fazer o relatório bacana. E a nota vai ser só lá para a semana que vem mesmo. Né? Quem me conhece sabe que eu demoro um tiquinho mesmo a entregar a nota, mas fiquei muito feliz com o resultado de vocês. Fiquei feliz com a parte do Excel, né, que vocês montaram o balanço, fizeram toda a análise ali. Vi que não tem nenhum igual, isso para mim é importante. Né? Apesar de todos os números estarem iguais, né, claro, tinha que estar mesmo, mas isso é muito importante. Enfim, essa é a nossa aula de relatório em relação das análises, um relatório de análise da demonstração contábil. Finalizando hoje esse nosso ciclo de análise das demonstrações contábeis. Porque essa nossa disciplina são 2 tópicos, basicamente. A análise das demonstrações e a estrutura das demonstrações. Eu optei por começar pela análise porque eu acho ela mais pesada. Né? E a gente está no início do semestre, então a gente está com um pouquinho mais de gás. Porque ela é pesada por quê? Porque são muitos índices que a gente tem que montar ali, elaborar, e entender e trabalhar em cima deles. Depois da nossa primeira prova, que vai ser semana que vem, a gente vai trabalhar com a estrutura das demonstrações contábeis. Aqui, eu acredito que todos vocês já conheçam a estrutura das demonstrações contábeis. A gente vai começar, já começamos, né, pelo balanço, vocês conhecem a estrutura, a gente vai passar pela demonstração do resultado, deixa eu achar aqui, demonstração do resultado, pela demonstração de lucros e prejuízos acumulados,
pela demonstração de mutação do patrimônio líquido, pela demonstração de fluxo de caixa e pela demonstração das variações, DVA. Ou seja, a gente vai ver a estrutura dessas outras demonstrações, além da do balanço que a gente já viu. Então, por isso que a gente vai dividir em 2 vezes. Dúvidas, curiosidades? Esperando. Prendazinha. Não, que bom. Carlinhos falou não. Não, que bom. Patrick também não, falou não. Ótimo. Então, agora a gente tem 2 opções. Primeiro, eu coloquei aqui na tela, vou compartilhar again, de novo, mais uma vez. Esse daqui eu aproveitei de uma... Dá para ver o balanço da JBS aí? Sim. Tá dando para ver sim. Beleza. Eu peguei, aproveitei a estrutura de alguém, de um dos trabalhos, né? Modifiquei pouca coisa para ficar visível numa tela só. E eu quero, aí a gente podia fazer, pelo menos aqui, alguns poucos índices, só para testar, igual a gente fez numa outra aula. Por exemplo, vamos fazer o índice de liquidez geral e o índice de liquidez corrente, em relação a essa estrutura aqui. Depois a gente pode fazer o índice de endividamento, que eu também gosto. Cadê o meu índice de endividamento? Entendeu? A gente pode fazer isso. Achei. Índice de endividamento. Cadê? Achei nada. Que é a participação de capital de terceiros. O índice de endividamento geral, capital de terceiros pelo PL. Então, a gente pode fazer esses índices. Passivo circulante pelo capital de terceiros. E depois a gente pode falar sobre como é que chama? O interdisciplinar. Não é? Como é que chama? É inter? Interdisciplinar. Isso. Então, eu vou deixar, vamos falar um tiquinho, então, sobre o inter, e eu vou deixar isso daqui para vocês trabalharem. Certo? Vamos deixar eu... Quais vão ser os índices? Professora. Então, vamos lá. Professora. Vamos por partes. Primeiro, eu vou responder a Brenda. Quem mais me chamou? Perla. Peraí, Perlazinha, deixa eu responder a Brenda primeiro. A gente pode fazer o índice de liquidez corrente e o índice de liquidez geral. A gente pode fazer a participação de capital de terceiros. E a composição do endividamento. Isso. Porque existem 3 tipos, né? A composição do endividamento. Índice de endividamento geral. Se o ativo da empresa está financiado por terceiros ou próprios. Aí a gente vai descobrir 3. Eu quero participação de capital de terceiros e a composição do endividamento. 2 também. Composição do endividamento. Então, só 2. E do índice de rentabilidade não, né? Não, porque eu até que estou aqui com a estrutura da demonstração do resultado da JBL. Vocês podem fazer isso depois, porque vocês têm essa demonstração completa. Mas não tem essa informação aqui para eu disponibilizar a tela para vocês. Tem até que tem, a gente pode fazer depois, isso. Depois a gente faz. Deixa eu ver o que a Perlazinha quer ou outras pessoas. Oi. Oi, Perlazinha. E quem não precisa de fazer o inter, como que vai ser? Aí eu vou dar um trabalho à parte. Para quem não precisa fazer o inter. Que aqui no caso de vocês é você... Porque no nosso caso a gente já fez todos os inters, né? A gente não tem nem necessidade de trabalho. Você até o TCC. A gente já fez até o TCC, a gente não tem necessidade de trabalho, não, professora? Vocês querem 10 pontos? Só isso. Não, eu acho que a gente tem que ser avaliado de outra forma. Pois eu vou dar um outro trabalho para vocês. Tem que ser avaliado Isma. Oi? Pelos
Que, Perlazinha? Repete. Não fui eu, não. Foi outra pessoa que falou. Não, quem foi? Quem foi? Foi eu. Tem que ser avaliado pelo carisma, pelo sorriso. Nayara, linda. Agora que eu vi. Entendi. Fácil. Super concordo com a Nayara. Concordo plenamente. Para vocês que não precisam do interdisciplinar, eu vou dar um outro trabalho, valendo 10 pontos para substituir, tá? Mas também vai poder fazer o inter. Agora vocês precisam me ajudar para eu ajudar vocês. O inter é de quantas pessoas? 2? 3? A Jace combinou? 3. 3 pessoas. Beleza, então, para quem também não vai fazer inter, vocês podem ter certeza que o trabalho vai ser de 3 pessoas, né? Não vai ser individual, não, vai ser de 3 pessoas. Em relação ao inter, pelo que eu conversei com a Jace, quem compartilhou a tela? Ramonzinho compartilhou a tela? Não, quem foi? Sei, alguém compartilhou a tela, não fui eu. Em relação ao inter, eu conversei um pouquinho com a Jace e tudo indica que que eu combinando com ela, vai ser exatamente quase isso que nós fizemos na nossa primeira VA, na nossa VA1. Neiva, desculpa aí, foi eu mesmo. Foi, Ramonzinho. Preocupa não, isso acontece. Vai ter um balanço não, vão ter estruturas financeiras, contábeis, né, demonstrações contábeis de uma empresa e vocês vão apurar os índices e fazer um relatório. E aí, eu com a Jace vamos pontuar quais os índices que a gente quer e aí vocês vão fazer o relatório em cima desses índices. Ou seja, vocês fizeram a VA1 de uma forma e vão fazer o inter praticamente melhorando, aperfeiçoando a VA1 de vocês. Mas não vai ser a JBS, vai ser o balanço de outra empresa e provavelmente a gente vai pontuar os índices que a gente quer, aí também vão entrar o índice de liquidez, o índice de endividamento, né? Porque na VA1 vocês só fizeram análise vertical e horizontal. Nessa, vocês vão aumentar. Exatamente a Perla, que saiu, não sei se voltou, o Carlos, o Ramon, esses meninos que já estão formando, eles fizeram um inter praticamente dessa forma, certo? Correto, pessoal? Correto. E vocês vão fazer praticamente isso. Só que a gente vai direcionar melhor os índices que a gente quer e vocês vão elaborar um relatório. Tá massa. Finalizando o trabalho de vocês. E aí, nesse momento, vocês vão incluir as outras disciplinas, né? Que nesse período vocês têm o quê de disciplina? Contabilidade avançada, que é com a Gislene. Oi. Direito tributário, que é o professor Fernando. E gestão de pessoas, que é com o professor Jailton. E eu, que é análise. E você, pessoa linda, que é análise. Lindeza. Tá faltando? Não é uma por dia, não? Tá faltando? Não, e a Jace? Tá certo. É lerda demais essa menina. Me odeio. Sou lerda demais. E a Jace. Beleza. Aí cada um, né? A Gi, que dá avançada, ela vai falar o que quer na matéria dela. E aí eu vou ver com a Jace os índices que eu consigo olhar com que são interessantes para pontuar na avançada. Na avançada, vocês mexem com o quê? Derivativo, esse tipo de coisa? Comparação de coligada e controlada? Isso mesmo. Sim. Ontem nós vimos cisão, fusão e incorporação. incorporação. Beleza.
eu vejo se, por exemplo, ao invés de fazer da empresa, faz do balanço consolidado. Ao invés de fazer somente da matriz, faz do consolidado, porque aí, de certa forma, envolve a contabilidade avançada da GI. Ainda falando assim, qual que é, né? Quem é esse consolidado? Tentar aí resgatar o consolidado das filiais, das empresas que fazem o consolidado dela, né? Do direito tributário, vai estar lá na análise os tributos, né? A gente pode focar em um índice ou analisar alguma informação sobre uns tributos específicos dessa empresa. E gestão de pessoas, que a gente ainda pode pensar. E o que eu quero na parte escrita, né? Porque vocês também precisam fazer a parte escrita. Eu quero que vocês relacionem, falem, né? O que é essa análise de balanço, a importância dela, e descreva alguns índices, principalmente os índices que a gente vai usar, né? Isso agora para o fundamento teórico ou para a segunda parte? Não, para o fundamento teórico. A segunda parte, que é a parte prática, né, que vai envolver tudo, é vocês fazerem o desenvolver os índices e fazer o relatório. Então, na parte prática, na parte teórica, eu quero que vocês falem um pouquinho da análise do balanço, para que serve a análise do balanço, o objetivo da análise do balanço, e que ela tenha alguns índices pontuais, que tem a análise vertical e horizontal, ou seja, tudo que a gente viu até hoje, né? Vocês vão colocar isso no papel bonitinho. Ok. Ok? Mais dúvida, mais curiosidade? Eva. Oi, Como assim os índices pontuais? Eu vou falar um pouco de cada índice? Isso, o índice que eu e a Jace vamos falar. Olha, eu quero que vocês falem sobre... Vocês vão falar sobre análise vertical e análise horizontal. Beleza. Ah, mas eu quero o índice de liquidez corrente e liquidez geral. Eu quero o índice de endividamento, de capital. Aí, no referencial teórico, eu vou falar um pouco de cada índice que vocês vão pontuar? Isso. Mas porque a gente tem que entregar esse referencial teórico no mínimo até sexta, né? A gente tem que começar a fazer, porque como ele é grande e são todas as matérias, aí você ainda vai olhar com ela, né, para falar com a gente. Sexta agora? Sexta, dia 2? Sim. O referencial teórico todo? Pois ela falou assim que a gente pode ficar sem entregar alguns, mas que tem que entregar o referencial sexta. Entendi. A gente vai fazendo aos poucos. Por isso que eu tô perguntando, porque tem que ser aos poucos mesmo, não é muita informação. Então, para sexta lá na da Jace, que eu também, se vocês quiserem, eu posso dar uma olhada, vocês colocam basicamente o início, o que é a análise de balanço, né, o objetivo da análise de balanço, a importância da análise de balanço, e coloca análise vertical e horizontal. Aí depois eu pontuo os índices com ela. Ou, né, se vocês já quiserem relacionar todos os índices, índice de liquidez e tal. Não, a gente começa a fazer o início e quando a senhora falar dos índices que vão ser falados, aí a senhora fala com a gente. Beleza, combinado. Ramon, queria falar alguma coisa? Não, já respondeu. Já? Beleza. Eu estava meio perdido, estava com a impressão que a gente também ia ter que fazer isso. Não, mas eu garanto que vocês não vão fazer uma coisa muito diferente, não. Vocês só não vão precisar fazer o referencial teórico, mas certamente vocês vão analisar um balanço, porque a nossa disciplina é de análise de balanço. Ok. Né? Mas aí para vocês vai ser mamão com açúcar. Assim. Viníciusinho tirou um instantâneo e eu fiquei feia no instantâneo, Vinícius. Ô, professor. Oi, Carlos.
Esqueci de falar com você, a Grant Thornton, que foi quem é responsável por fazer a demonstração contábil da JBS, há uns 20 dias ela começou a fazer uma auditoria lá na minha empresa. Ah, é? Olha, Eles estão querendo abrir o capital na bolsa do segmento lá de loteamento. E eles abriram uma auditoria lá nesse sentido aí, para regularizar tudo, deixar tudo certinho, para ver se consegue abrir. Eu achei muito bacana, porque eu tive aula de mercado de capitais, né? Aí que eu fui entender e aprender mais ainda. E essa parte, quando abre para a bolsa, você tem que encaixar em várias coisas para você conseguir abrir no mercado. E é bacana, sabe? É como se fosse um checklist mesmo. Você tem que ter isso. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. E uma empresa de auditoria sempre tem que estar atrás de todas essas informações. Muito bacana. O pessoal lá da contabilidade, porque eu sou do fiscal, estou pegando um pouco do serviço, mas o pessoal da contabilidade, eles estão ficando até 10 horas, trabalhando sábado, domingo. É muito bacana. E esse segmento, eu não sei se sua empresa é de construção civil? Lá são vários anos, na verdade. É hotel, loteamento, shopping, atacarejo, mas eles vão abrir a bolsa, o grupo de loteamento. Eles compram a fazenda, faz o loteamento e depois vende. Vai vendendo. Teve uma época aí para trás que na B3, né, para abrir para a bolsa, as empresas as construtoras estavam bombando. Aí, ano passado, há uns 2 anos, agora são as empresas de tecnologia. Então, vai mudando. Muito bacana essa parte. Enfim, vocês querem fazer lá o da empresa, lá o índice de liquidez? Só para a gente ver como é que é? Vamos lá fazer? Um só? Índice de liquidez, cadê o balanço? Deu aí? Então já está tudo esclarecido em relação ao Inter, né? Então, na sexta-feira, vocês podem falar exatamente a parte de análise de balanço, a importância, conceito, objetivo, e falar da horizontal e vertical, que também vai cair no trabalho. Então, vamos aqui. O índice de liquidez corrente dessa empresa, JBS. Vamos lá, de 2019. Índice de liquidez corrente é o quê? Ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, vamos lá. Fazer aqui embaixo. Ativo circulante, total, dividido pelo meu passivo circulante. Que maravilha! Isso aqui está errado. Vamos lá, vamos resolver. Primeiro, índice não é real, né? Então, aqui não é aqui. Vou fazer aqui do lado, porque senão vai confundir. Espera aí, vamos fazer aqui, que aqui não deve ter real. Esse dividido por esse. Errei. Espera aí. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. 1,010. O índice de liquidez corrente maior ou igual a 1 é o ideal. Por quê? Quanto significa que para cada R$1 do meu ativo circulante, eu consigo pagar R$1 da minha dívida. Por isso que é o número índice, por isso que a gente fala índice de liquidez corrente. Neste caso, eu consigo pagar, deu 1,11. Neste caso, eu consigo pagar, vou diminuir esse trem aqui para ficar 1,11. Nesse caso, significa que a minha empresa consegue pagar toda a sua dívida de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Deu para entender isso?
Estou esperando um sim ou não. Sim. Sim? Sim. Todo mundo sim? 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 Não? Se tiver um não aí, eu explico de novo na maior alegria. Tem que fazer o relatório também desses índices? Não precisa não. É só mesmo para a gente ir praticando. Viu como é fácil? No fundo é fácil. É só eu aplicar a fórmula e o quê? Entender o que o resultado está indicando. Vamos fazer em relação ao ano de 2018. O homem que faz mais... Oi? Opa! Não era para falar? 2018. Não, eu estava lendo outra coisa. Ai, Jesus, esses microfones. Ô, gente, é uma peça rara, né? Trabalho de Hoje gestão. Hoje mesmo, semana passada, eu dei um berro na Luísa por conta da cachorrinha aqui do lado e a Luísa ficou uma arara. Foi a conta, eu olhei meu microfone e estava fechado. Eu falei, nossa, gente, imagina se esse trem estava aberto, ia dar um berro horroroso. Enfim, vamos lá. O índice de liquidez corrente, vocês estão vendo ele aqui, né? ILC, índice de liquidez corrente, no ano de 2019 e no ano de 2018. Qual ano está melhor? Vou esperar. Foi 2018. 2018. Exatamente. Ou seja, no ano de 2018, ela tinha mais dinheiro sobrando no circulante para pagar as dívidas de curto prazo do que no ano de 2019. Mas ano de 2019 está ruim? Não. Esse índice igual ou maior que 1 já está de bom tamanho. Significa que ela dá conta de pagar as dívidas dela no curto prazo. O curto prazo dela paga o curto prazo. Tranquilo? Mas aqui nesse caso a gente pode falar que ela está piorando a situação? Não, porque a gente precisa ver toda a estrutura dela. Pode ser que ela tenha investido no ativo não circulante, né? Tenha comprado mais alguma coisa no não circulante e imobilizou parte do ativo circulante dela. O que não é ruim, né? Já que ela ainda está melhor. Vamos lá no liquidez geral. Vamos ver. Índice de liquidez geral no ano de 2019. O que eu tenho no índice de liquidez geral? O ativo circulante mais o ativo que eu vou realizar no longo prazo. Então, aqui vai ser imposto, crédito de empresas, investimento não entra. Imobilizado não entra. Direito de uso de arrendamento mercantil também não. Neiva, mas por que esses não entram? Porque aí eles já estão dentro daquelas outras classificações do ativo não circulante, que é o investimento imobilizado e intangível. Olha lá, viu? Tanto é investimento, imobilizado e intangível. Então, não entra. Então, só vai entrar mesmo imposto a recuperar e crédito em empresas ligadas. Ó, empresas, isso. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou somar esses 3 e dividir pelo meu, o quê? Passivo circulante. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, não. Esperando. Mais o meu passivo não circulante. Passivo não circulante entra tudo, Neiva? Entra. Meu índice de liquidez geral. Aqui está como real, mas não é para ser real. É para ser índice. 0,40. Índice de liquidez geral. O ideal também seria igual ou maior do que 1. Neste caso, significa que o curto e longo prazo dela não paga
o curto e longo prazo de dívidas. Mas aqui a gente tem que entender que tem o capital próprio. Por isso que fica um valor mais baixo de índice de liquidez geral, certo? Porque ali a gente tirou o imobilizado, o intangível e o investimento. Mesmo assim, a empresa não está, aparentemente, numa situação ruim. Porque ela falta pouco para ela conseguir pagar tudo. É isso que quer dizer esse índice de liquidez geral. Entendeu? E assim, são feitos com todos os índices. Vamos lá, 2018. Igual. Ativo circulante, mais impostos, mais crédito. Dividido por passivo, mais passivo não circulante. Aqui eu... Cadê? Tá. Exatamente. Deixa eu ver se eu fiz um trem errado. Fiz, espera aí. Adoro o Excel porque ele mostra exatamente o que você errou feio. Aqui, viu? O PL não entra. Significa que o índice de liquidez geral da empresa... Ai, volta. Vocês não estão enxergando, peraí. O índice de liquidez geral da empresa não está tão bom quanto o índice de liquidez corrente. Ou seja, a empresa tem um longo prazo muito pesado, o que faz com que o capital dela, no curto e no longo prazo, não consiga pagar. Deu para entender? Deu. Então, é assim que funciona a análise de índices. E assim a gente faz com todos, com todos, com todos, com todos. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Não, não preciso salvar. Se eu consigo entrar na... Não, peraí. Se eu consigo entrar nas maiores e melhores. Exame maiores e melhores de 2019. Espera aí que eu já tento mostrar aí para vocês. Aqui mostra as melhores e maiores empresas para se trabalhar. Vocês estão enxergando ou não? A tela está meio confusa. Não apareceu, não. Pra mim não apareceu, não. Ainda não? Eu ainda não compartilhei. É por isso. Deixa eu voltar no Skype, parar de compartilhar aquela outra e tentar entrar nessa. Voltei. Lá tá rodando ainda. Não dá para ver, não. Quer ver? Não dá para ver ela pronta. Mas, só vou tentar compartilhar a tela. Não dá. Guia do Chrome. Melhores e maiores. Confira, revista exame. Deu para ver? Mas está pescando ainda, não vai. Tá pesquisando ainda. Enfim. Quando a gente procura... Voltei. Estou tentando voltar. Quando a gente pesquisa maiores e melhores empresas da revista Exame, vem exatamente os índices de cada uma delas, de algumas dessas empresas, para a gente conseguir comparar no mercado. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, porque ou vai travar, ou vou perder muito tempo, não vale a pena. Mas aí eu vou ver se eu consigo tirar pelo menos um print e mandar para vocês no grupo, ou o site, não, o link, para vocês entrarem para ver exatamente
os índices que demonstram as maiores e melhores empresas por segmento, por setor. É uma coisa muito bacana. Vai ficar bem legal de vocês verem.